Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Mais uma edição do Clubecast, o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Esse é o espaço dedicado a gente receber aqui convidados do meio do empreendedorismo. Mas a gente trouxe hoje um médico. O que é que você está me assistindo? Você pode falar medicina e empreendedorismo tem a ver? É isso que eu começo a te perguntar. Gustavo Bonfadini, você que é médico oftalmologista, você tem uma clínica de oftalmologia aqui no Rio de Janeiro, você é técnico do Banco de Tecido Ocular, o INTO, responsável técnico de transplante de córnea no Hospital Copa Star Redor de São Luís. E eu já vou começar te dando... Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Já te pergunto, medicina e empreendedorismo, tem a ver ou não tem a ver? Tem tudo a ver. Primeiro que, assim, quando a gente pensa em medicina, para a gente ter avanço tecnológico e tudo mais, tem muita tecnologia embarcada hoje na medicina, principalmente na minha área, que é oftalmologia. E aí a gente está falando de que tecnologia, junto com medicina, a gente tem recursos tanto de diagnóstico quanto de tratamento e a gente tem que estar atualizado. E se não for empreendedor, é muito difícil a gente ter tudo isso à mão hoje de um médico. Diferente de um clínico geral, às vezes, que vai abrir um consultório e ele vai conseguir atuar de certa forma ali. Oftalmologia não, a gente precisa ter muito equipamento, muita tecnologia para poder oferecer esse recurso para os pacientes. Então, é meio que eu sempre gostei de empreendedorismo. Meus pais achavam que eu não ia fazer medicina porque eu gostava desde pequeno de criar coisas, enfim. E foi muito bom ter essa veia de empreendedor, porque isso ajuda muito a gente a sair um pouco fora da caixa e entender o outro lado do paciente, o que a gente pode fazer para melhorar aquela experiência que hoje está tão da moda, falar assim, a experiência do cliente. Exato. Mas quando eu criei a primeira clínica, impressionante, a gente não tinha a internet tão desenvolvida, site, eu comecei a estudar, eu não sabia, não tinha essa palavra SEO, né, que é a plataforma de pesquisas do Google. Eu criei o site a partir de estudos que eu fiz na época e não tinha muita literatura, então já estudava um pouco de marketing. Sem saber exatamente, né? Mas é muito interessante você estudar como que é a experiência do cliente, que hoje está na moda, mas que desde lá eu já falava para os meus funcionários, olha, a experiência tem que ser igual a Disney. Porque o case de sucesso, né? Porque eu adoro o case da Disney. É um projeto de vida que você tem que fazer com o marido, com a mulher, e se tiver filhos, e aí vai, tira o passaporte, viaja, chega lá, na época do verão, aquela Disney lotada, você vai no máximo em 5 brinquedos, aí você pergunta assim, e aí, como é que foi a experiência? Foi ótima, você ficou 2 horas na fila, mas aquela fila tem ar-condicionado, tem televisão, tem um brinquedo, tem uma história, um storytelling, e aí, assim, a pessoa sai de lá com aquela sensação de que foi boa a experiência. Para todo negócio, seja serviço, que é o meu caso, sendo médico, mas também quem está nos ouvindo aqui, a experiência tem que ser boa, né? Senão você não vai ter o seu empreendimento seguindo em frente. Não adianta. Pode ser o produto que você comprou, se você só produz aquele produto, se o pós-venda não é bom. Então, assim, eu falo isso muito assim, com colaboradores e quem está perto de mim. A experiência tem que ser boa, a gente tem que se preocupar com isso. Não adianta ser bom médico, assim, tem o doutorado, tem o pós-doutorado, tá bom, mas a gente não quer saber disso. Ele quer saber se eu sei resolver o problema dele e se, além disso, aquela experiência, até desde marcar a consulta comigo, até chegar na minha recepção, como ele foi atendido, como é que estava o banheiro, como é que estava o som da minha clínica, na minha clínica em Ipanema, é um conceito mais só de consultas privadas, não tem televisão para ele ficar vendo a matéria e estressado, tem um jazz rolando, tem quadros. Uma experiência mesmo de negócio, né? Dentro de uma clínica de oftalmologia. Exatamente. Quando a gente fala dessa veia empreendedora, e você falou sobre tecnologias, que essa é a palavra-chave para isso, quando você tem uma clínica privada, que é no seu caso, uma clínica particular, essa entrega desse atendimento é diferenciada, né? Então, você pensa nesse cliente, paciente, que é um cliente seu. E aí, tendo nesse ponto de vista, tendo isso em vista que a gente tem falado, a tecnologia ela ajuda também a você pensar nessa experiência de como a minha clínica está preparada para receber essa nova demanda, porque você recebe muita gente que vem de outros tipos de consultório, outros modelos de plano de saúde, por exemplo. Então, você vê que investir um pouco mais em um equipamento X ou Y, isso talvez atinja completamente, impacte completamente nessa experiência do teu paciente. Total, né? Porque desde a captação desse, eu vou falar um termo meio técnico aqui para o marketing, o lead, né? Que é um potencial cliente.
eu consigo rastrear se ele veio de uma rede social minha, de um Instagram, ou se ele veio, por exemplo, do meu canal do YouTube. Tenho mais de 3 milhões de visualizações. Mas ali eu ensino coisas que não precisa... Eu sei que eu não vou estar só captando pacientes, eu vou estar ajudando outros pacientes a procurarem médicos em outros estados e às vezes outros países. Mas o interessante é que eu consigo, junto com o marketing digital, rastrear da onde está vindo esse cliente, se é indicação de outros colegas, se ele me achou no meu site. E aí, dali, ele entrou naquele funil, né? Ele conseguiu marcar uma consulta, viu o valor naquela consulta, aí vai vir entrar a experiência realmente. Desde o atendimento, como foi, se o doutor Gustavo está atrasado para a consulta ou não, se eu estou conseguindo... Aí eu consigo entregar uma consulta de 1 hora na primeira vez, então, assim, eu consigo realmente me preocupar com o teu problema. Que isso que eu mais vejo hoje. Existe um estudo muito interessante que o médico, ele interrompe o paciente antes de 30 segundos dele falar. Então, eu falo, olha, tudo bem, Luana? Qual que é o seu problema? O que te traz aqui hoje? Aí você começa a falar, eu falo, então, Luana, quer dizer, eu já te interrompi. Então, hoje, a medicina, a gente tem que voltar para o que ela era antes, que é realmente escutar o que o outro quer falar para a gente. Porque aí está o segredo. Você vai estar me dizendo o que te aflige. Às vezes, eu, como médico, vou identificar alguns problemas, mas o problema real que você está me passando é isso que eu tenho que te escutar. Até para dizer, olha, essa tua expectativa não é realista, eu não consigo te entregar esse resultado que você está me pedindo. Ou não, porque nem a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né? Você falou, olha, eu tenho um pouquinho de grau nesse olho, nesse outro. Então, assim, isso é muito importante. A gente escuta ativa, né? Que você diria. Exatamente. Mas tem que ser uma escuta real. Escuta de você tentar escutar, entender o que eu posso fazer para essa outra pessoa que está me procurando aqui e como eu posso ajudar ela. E aí, na tecnologia, com certeza. Lá na clínica, eu tenho um aparelho que mede a pressão, então, de forma menos traumática, porque tudo que mexe com o olho eu entendo que... Então, assim, uma hipersensibilidade. Exato. Né? Aí a gente passa nos aparelhos, então eu consigo ver o seu grau de dia, no escuro, e de noite eu consigo entender isso e mostrar numa refração digitalizada. Eu consigo mostrar fundo de olho, vários exames, ou seja, que você faz numa antessala, depois a gente vai para a sala de atendimento e em segundos eu tenho tudo isso à mão. E assim, parece... A gente está lá no consultório, tem várias telas, então eu consigo tirar foto do seu olho. Você, quem estiver contigo na consulta, consegue enxergar. Meu olho é assim? Caramba, que legal. Ou, olha, não sabia que tinha isso e tudo mais. Então, assim, também falar a mesma linguagem do paciente, explicar para ele o que ele tem. Porque muitas vezes eu ouço o paciente falar assim, Gustavo, ninguém me explicou dessa forma que eu tinha isso. Que a gente é leigo, né? Acho que é importante isso, que o paciente é completamente leigo sobre uma problemática que ele está enfrentando. Então, o médico, ele precisa realmente, olha... Você descer daquele pedestal. Exatamente. E falar a mesma linguagem. Exato. Porque a comunicação, eu sempre falo, se eu prescrevi um colírio ou uma medicação e o paciente não conseguiu fazer, eu jogo para mim a responsabilidade. Porque talvez eu não, de alguma forma, não soube engajar. É igual eu tenho uma filha de 7 anos, a Nina. Aí eu sempre falo, olha... Se talvez eu falei alguma coisa com a Nina e ela não conseguiu fazer, ou não, será que eu consegui atingir ela, de certa forma, mostrando a importância dela fazer aquilo que eu estou pedindo? E tudo, não só um negócio, eu estou mandando, faz e pronto. Eu sempre tento ver uma forma... A Nina, outro dia, já faz um tempo, estava reclamando muito, muito. Filha única, né? Aí vai reclamar... Eu entendo bem. Você é filha única? Sou. Então, aí eu tenho uma irmã, né, a Juliana. Então, assim, eu não sou filho único, mas eu tenho uma filha única. Então, a gente acaba mimando um pouquinho mais e tudo. Mas ela reclamou muito aquele dia. E eu falei, Nina, presta atenção. Papai é muito bom de fazer cirurgia de olho, né? Papai. Mas porque eu faço muita cirurgia. Então, se você ficar aqui reclamando, sabe qual é o problema? Qual, papai? Que você vai ficar boa em reclamar. E as pessoas, elas não gostam de ficar perto de quem reclama muito. Exatamente. Né, papai? Então, não fica reclamando muito, senão você vai ficar boa nisso. Aí, outro dia, ela estava numa festinha, eu vi ela falando para um amiguinho, se você ficar reclamando muito, você vai ficar bom nisso, em reclamar. Eu falei, pronto, virou a chave. Ela já está ensinando, então ela pegou essa ideia, que eu acho que é isso, né? Ensinar e tentar fazer com que os outros repliquem o que a gente acredita. Quando você falou disso dela ter replicado, eu trago um ponto dessa mudança do mindset do médico. Eu acho que é bom a gente falar, quando eu te perguntei, né, logo que a gente começou o podcast, do medicina e empreendedorismo tem tudo a ver, como é que muda o mindset de um médico hoje que está começando a entrar no mercado, e ele já tem uma mentalidade mais empreendedora, mas é um tiro no escuro, é um tiro no incerto, não tem nada, né, ele está desbravando aquele meio ali, porque é tudo novidade. Como é que muda o mindset
desse médico para ele replicar o que você está falando aqui hoje, por exemplo? A pergunta é muito boa, mas aí a gente tem que separar, porque assim, existe uma coisa de geração, por mais que eu não me sinta tão velho, mas eu tenho médicos residentes e aí eu vejo que a geração é diferente e o pensamento e como buscar aquilo que ele deseja é diferente da minha geração, né? O outro ponto que eu entendo é o seguinte, quando a gente fala de como a pessoa ser empreendedora, eu acho que também é autoconhecimento. Tem pessoas que não têm um perfil de arriscar tanto. E essa pessoa, se também for para um empreendedorismo no sentido de arriscar, ter um negócio próprio, talvez elas vão sofrer muito, porque elas não vão ter a segurança que a gente sabe que o empreendedorismo não tem, muitas vezes, e não vão ser, às vezes, pessoas felizes, na verdade. Então, também, eu não acredito que todo mundo tem que ser ou vai ter que ser. Autoconhecimento, acho que é a palavra-chave. Se você se conhecer, olha, eu acho que eu tenho um pouco de chance de arriscar de criar até uma aqui. própria clínica, Exatamente, né? Porque eu sei que não é para qualquer um. Eu criei uma clínica há um ano atrás, falando, olha, eu já tenho um perfil de paciente que me procura, eu tenho uma presença forte no digital, tenho um nome, experiência, mas criar uma clínica só privada, que não atende plano de saúde e faz uma medicina de, alta excelência, eficiência e que o paciente se sinta realmente cuidado, é difícil, porque é um processo. E é um pulo no escuro. Exato. Assim, no momento inicial que você toma a decisão e faz esse processo acontecer, ele é doloroso, mudanças são dolorosas, não tem jeito. Mas a gente só cresce, só evolui no processo e na dor, Exato. não tem jeito. Eu falo isso para minha filha, eu falo, olha, mas é difícil isso, papai. Eu falo, eu sei. E a gente aprende muito com os nossos filhos, porque a gente acaba tendo que refletir como passar aquilo, né? Então a gente fala, a gente melhora. Eu tenho filhos. Vocês vão entender. Você falou sobre você ser um médico que está muito presente no digital. Então, eu vi sua rede social, você faz muita produção de conteúdo, tirando dúvidas, né? Fazendo esse serviço de saúde de fato. Como é que foi para você se adaptar às redes sociais, esse mundo geracional das redes, de você ser um médico que se coloca em autoridade nas redes sociais para aproximar esse público que é um potencial paciente seu da clínica, mas também massivo, porque você vai afetar pessoas de outros estados, às vezes de outros países, por conta do algoritmo. Então, como é que foi para você, talvez, trabalhar um pouco dessa resistência, de trabalhar o digital e ser um médico que se coloca hoje nas redes como uma autoridade? Olha só, antes de 2020 e depois de 2020, eu acho que esse é um divisor de águas. Antes de 2020, eu tinha uma presença no digital, não era tão forte, e eu tinha uma resistência muito grande. E vários colegas faziam piadinha quando eu fazia um vídeo e tudo mais. Virou blogueirinho. E eu tinha plena consciência que o que eu estava fazendo era o caminho. Como eu falei, eu tenho uma formação, modéstia à parte, boa, com doutorado, pós-doutorado, fora do país. Fui para a Universidade de Johns Hopkins, fiquei mais de um ano. E aí, eu falava assim, eu sei quem eu sou, eu não preciso ficar temerário de me expor na internet, porque eu estou ajudando outras pessoas e não estou fazendo nada apelativo. Estava informando, foi o que você falou. Depois de 2020, por conta de tudo que se passou, acabaram que foi necessário todo mundo entrar no digital. E hoje em dia eu digo assim, o paciente ele quer saber quem você é antes. Eu fico até às vezes assustado, porque o paciente chega no meu consultório, ele já viu vários vídeos meus, ele já me conhece. Então, isso para mim é muito bom, porque ele já tem informação. Eu costumo dizer, você falou aí do Instagram, que a falta de informação é tão ruim quanto a doença. Então, o que eu planejo nas minhas redes é informar para poder empoderar as pessoas que têm aquelas doenças, seja ceratocone, catarata, alto grau de miopia, pterígio, enfim, problemas na retina, a poderem procurar um atendimento médico e se cuidar. Porque a pessoa que não sabe que tem um problema ou que não sabe que aquilo é um problema e que tem tratamento, muitas vezes ele não vai ter o nível de consciência para poder procurar um atendimento médico e se tratar. E essa pessoa não vai ser meu cliente, eu sei disso. Então, eu estou fazendo também um trabalho voluntário, porque, obviamente, isso me rende resultado na minha clínica, mas óbvio que é muito mais para ajudar as pessoas. E é tão gratificante você ler os comentários, tanto no YouTube, no Instagram, as pessoas agradecendo, obrigada, eu vi teu vídeo e agora eu procurei um atendimento para o meu filho, eu consegui o tratamento. Então, assim,
Essa é a grande ideia, né? Hoje eu acho que os médicos, eles têm que entender que a gente tem voz ativa na sociedade. Sim. E tem que ter uma responsabilidade em relação a isso, porque também a gente vê coisas aí que... É uma ética profissional, né? Exatamente. Mas é que a gente precisa realmente informar a população de vários temas, que a medicina está evoluindo muito rápido. Então, muita coisa do que eu falo, outros médicos não sabiam, ou até mesmo oftalmologistas, mas que não são especialistas em doenças da córnea, catarata, também não sabiam. E aí eles veem um vídeo meu e às vezes falam, poxa, que legal, eu não sabia daquilo ali que você estava falando, pô, interessante. E essa coisa de aproximar o paciente, mas também outros médicos que talvez tenham um know-how diferente do seu de atuação, porque quando você fala oftalmologista, tem milhões de especializações dentro da área. E acaba que, enquanto leigos, a gente acaba achando que médico é tudo a mesma coisa, que vai saber responder a mesma pergunta sobre tudo. Você falou que a medicina, ela se expande muito, ela se atualiza muito. E você falou uma coisa das pessoas, e acho que eu posso falar, acho que todo mundo faz um pouco disso, né? Você está com sintomas, você vai no Google, lê lá e dá uma doença X, Y, Z, você fala, meu Deus. As pessoas devem muito ir para o seu consultório com milhões de dúvidas, né? E muitas delas vindo dos seus conteúdos, porque você esclarece ali, mas não é um conteúdo de 1 hora, são pílulas de conteúdo. Quais são as dúvidas mais frequentes que você recebe hoje no teu consultório, até por direct, DM, dentro da tua área de atuação hoje, Gustavo? Eu acho que assim, a primeira coisa é a pessoa que não enxerga bem. E aí ele quer entender, será que eu posso fazer uma cirurgia para poder enxergar melhor ou não? E aí muitas vezes a pessoa tem apenas uma miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, ou uma hipermetropia, dificuldade de enxergar de perto. Ou seja, passou dos 40 anos, vira uma chavinha e infelizmente que é a presbiopia, o famoso braço curto, a vista cansada. Então essas pessoas têm uma dor, que é não enxergar bem. E aí, se ela puder, hoje a gente tem tratamento, eu estava falando antes de começar a gravação, o tratamento de miopia tradicionalmente tem um laser, que chama Excimer Laser, que é cirurgia refrativa laser. Então, você pode tratar até 7 graus de miopia, Nossa, 8. bastante. Bastante, só que você tem hoje um implante de uma lente intraocular fásica. Pacientes jovens, acima de 18 anos, que tem, obviamente, um exame compatível para essa cirurgia, podem fazer o implante dessa lente e poderem tratar até 25 graus de miopia. Então, olha só, são pessoas que têm 15 graus de miopia. Eu fiz uma cirurgia mês passado num paciente, ele tinha 15 graus de miopia, 6 de astigmatismo e trabalhava com ar-condicionado, ele não conseguia usar o óculos, ele falava, Gustavo, cai meu óculos do chão, eu não consigo achar meu óculos. Então, a cirurgia para ele não conseguiu usar a lente de contato, a cirurgia para ele foi funcional, mudou a vida desse menino. Ele falou assim para mim, até emociona, ele falou assim, agora eu vou conseguir ver o rosto do meu filho que vai nascer sem óculos. É uma coisa assim que não tem... né? Então, você vê o teu trabalho no impacto ali de fato, exatamente. Né? Então, a dor de quem não enxerga bem, um jovem, por exemplo, com isso, eu bato muito na tecla que coçar os olhos não é normal. Se você está aqui e coça o seu olho, está coçando agora, então procura um atendimento médico oftalmológico, porque você provavelmente tem uma alergia ocular, pode ser tratada e a coceira, ou seja, o hábito de coçar os olhos, pode levar a uma doença chamada ceratocone. No Brasil, é uma das principais causas de transplante de córnea, que também é uma área que eu atuo, sou diretor do Banco de Olhos aqui, e falo muito sobre doação de córneas. Então, no meu Instagram, hoje saiu publicação, então assim, a gente tenta estimular a doação, que é um ato de amor e pode transformar aquela história, enfim, da dor, do luto de uma família, poder ressignificar aquele sentimento e poder ajudar a sociedade, porque só há transplante se houver a doação. Exato. Você falou sobre essas dúvidas, né, sobre a questão que são muito pertinentes, né, mas trago uma outra pergunta para você em questão de quais são os hábitos do cotidiano que a gente tem, e eu até vou para uma outra pergunta em si, da saúde ocular, se é uma coisa que é um problema só genético, ou a gente, por ser viciado em fazer alguma coisa com olhar, enfim, muito telefone, muito computador, muita luz o tempo todo, muito estímulo, se isso pode vir a ocasionar em alguma doença, enfim, oftalmológica. Então, essa questão da genética, quais hábitos que a gente tem no dia a dia que podem vir, né, a ocasionar algum malefício futuro. Então, Luana, a gente tem esse dado muito interessante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, vão quase que dobrar o número de míopes no mundo. Então, quase que estima-se, é uma estimativa, que até 2050 metade da população no mundo seja míope. Eu já faço parte desse quantitativo. Mas um dado importante a gente tem miopia causada pela genética, os pais são míopes, provavelmente a criança vai ser. Isso é um ponto.
O outro ponto é a mudança de ambiente. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma criança e você deixa que ela fique muito tempo em um ambiente fechado, ou seja, mais em apartamento, a gente sabe que hoje em dia não era igual antigamente, você podia jogar bola, eu peguei ainda, na minha época de infância, eu podia jogar bola na rua e tudo mais. Então, hoje em dia não é bem assim, as crianças ficam mais fechadas no apartamento, jogando videogame, então o foco de visão dessa criança fica muito para perto. E ela fica menos tempo exposta a ambientes com sol, seja andando até a escola, seja jogando, fazendo um esporte ao ar livre. Então, isso já está provado cientificamente que aumenta a chance dessa criança ser míope. Então, são hábitos, costumes que você consegue já modificar na infância, né? Na primeira infância. Consegue, mas é muito difícil. Uhum. Ainda mais hoje em dia, que tudo é telefone, né? Exatamente. Tablet. Então, a própria Sociedade Brasileira de Pediatria, ela advoga que antes dos 2 anos de idade, você não dê tablet nem celular para a criança. Você vai ter um hiperestímulo visual e de dopamina que isso vai ser muito maléfico para as crianças. Depois dos 2 anos, isso vai aumentando, 1 hora por dia, e depois até 16 anos você vai conseguir usar 5. Agora, a gente sabe que isso na prática é difícil, porque próprias escolas, muitas vezes, utilizam material digital para poder ensinar as crianças, eles têm acesso a isso. Então, eu sou pai, eu sei o quanto difícil é, mas a gente, por exemplo, lá em casa, vai jantar, vai almoçar, ninguém com celular, ninguém com televisão ligada, inclusive nós pais, porque senão, eu e minha esposa, se eu estiver no celular, minha filha fala, pai, e aí? E ela fala, não, você tem razão, estou com o celular. Então, assim, isso é uma coisa. A outra coisa, como eu falei anteriormente, é muito tempo na frente de uma tela, seja computador, celular, a gente pisca de 6 a 8 vezes menos. Então, você vai ressecar os olhos, porque vai ficar irritado, e qual que é quase que um reflexo? Coçar o olho. Coçando o olho, vai aumentar a chance de aumentar o estigmatismo e ter a doença chamada ceratocone. Então, esse é um cuidado. A outra coisa que eu falo que a gente pode dar essa dica aqui, anotem aí, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas, obviamente, para o mundo todo. Uhum. Então, usem óculos de sol, isso vai proteger os teus olhos a poder ter menos chances de ter complicações na retina no futuro, uma catarata mais precoce e, às vezes, até mesmo um pterígio. Então, assim, a alimentação saudável, o cigarro é um mal do século aí que a gente está vendo que realmente agora está diminuindo o cigarro, que é o tabagismo tradicional, e está entrando na garotada aí com aquele cigarro eletrônico, que, de novo, já está comprovado. Tem vários estudos mostrando as lesões na retina causadas também... Por conta do fumo, né? Desse cigarro eletrônico. Uhum. Então, ele lesa muito mais o pulmão, porque tem a temperatura muito alta, mas eles geralmente utilizam também a nicotina e tudo mais, vasoconstritores que também vão ser maléficos para a saúde dos olhos. Então, fica aqui a dica. Se puder ter uma vida mais saudável, se puder, os seus pequenos, reduzir telas e ter mais... É o que a nossa velha avó falava assim, tem que ter mais tempo, não fica perto da televisão, não fica perto... Elas tinham razão, né? Elas tinham. E o pior é que você bateu numa tecla hoje, é muito difícil a gente se desapegar disso. Até antes de dormir, por exemplo. Mesmo para a criança que você falou antes dos 2 anos, mas depois dessa idade você pode estimular pouco, né? Mas tendo em vista que você tem que apresentar essa criança para o mundo como ele é, de fato, sem ser de uma tela. Mas e para quem é adolescente, adulto, a questão de usar muito o telefone antes de dormir, isso pode ser problemático? Eu sempre tento negociar, assim, às vezes até para minha filha. Se ela quer ver alguma coisa... rapidamente que tem na televisão, a gente tenta colocar lá, em vez de ficar usando o celular. Às vezes você vai ver um filme, precisa ver no celular, tão perto, foi na televisão, isso é um ponto. E para quem, obviamente, já tem o uso lá do celular e tudo mais, existem todos os celulares hoje em dia, como você diminuir a partir das 8 da noite, a luminância daquele celular. Então, ele vai diminuir a luminosidade e você vai começar a ter menos luz para poder não hiperestimular. Uhum. O que eu mais ouço como é que você dorme? Quando eu pergunto para o paciente tudo, o paciente, eu durmo tarde, você fica no celular? Às vezes fico. Aí eu falo assim, já tentou diminuir a luz do seu celular? Porque só com isso você já vai começar a ter o organismo entender que está ficando de noite. Senão, não tem como. Se você pegar um celular, por exemplo, num lugar escuro e ligar a tela, você vai ver o quanto que ele ilumina. Dá até uma dor, né, no olho quando você bota uma luz. Então, igual o telefone de vó, né, que fica com a luminosidade no máximo. Fica a dica. Utilizem esses recursos, vocês vão ser
vão ter uma noite de sono melhor e, obviamente, se puder... E outra dica também que eu falo, assim, não durmam com o celular na cama, tá, gente? Isso aí é perigoso, pode superaquecer e já teve acidentes aí. Verdade. Graves. Quais os maiores estigmas hoje que você vê em questão do que, acho que um peso também da internet, do que é mal informado e esse hábito que a gente tem de tudo, recorrer à internet para saber, quais são os maiores estigmas que você vê, as maiores desinformações, melhor dizendo? Bom, foi o que eu falei, que a pessoa tem um grau e às vezes é alto e ele já foi num profissional que talvez, enfim, não tinha experiência para indicar uma cirurgia com segurança. E aí ele ficou meio que estigmatizado. Não, eu tenho que usar esse óculos que a gente brinca, né, popularmente, o fundo de garrafa, né, que é aquele óculos muito grosso. Não é só a parte estética, mas a pessoa também não se enxerga daquela forma e isso causa uma modificação de como ela lida com todo mundo, né, e com o mundo. Então, realmente, o estigma de quem tem grau e que às vezes acha que não pode tratar, procura um especialista capacitado para saber se você pode ou não operar. A catarata, que é um tema tão comum, eu costumo brincar que a gente nasce, a gente só não vai operar catarata se morrer cedo, porque você nasceu, se viver, vai ter que fazer cirurgia de catarata em algum momento. E aí, é uma coisa interessante. Então, isso é meio que certo, né? Mas eu conheço alguém que teve 90 anos e enxergava bem. Olha, mas são exceções. São exceções, né? E... Você acha que a medicina pode avançar um pouco nesse sentido? Acredito que sim, mas eu costumo brincar assim, quem inventar um tratamento terapêutico e não cirúrgico vai ganhar o prêmio Nobel, porque essa é a cirurgia mais realizada no mundo. Então, assim, todos nós, infelizmente, mas felizmente tem um tratamento, vamos precisar de fazer a cirurgia. E o que eu via quando eu estava nos Estados Unidos, lá na Universidade Johns Hopkins, era a média de idade dos pacientes lá que operavam catarata era 50, 55 anos. A média de idade dos meus pacientes aqui, 60, 65, às vezes 70. Diferença anatômica entre as duas populações? Não. Cultural. A pessoa tem às vezes até ela mesma tem um preconceito de achar que ela está ficando velha. E às vezes faz a catarata e não quer que os outros saibam, porque não quer que os outros vão pensar, pô, não estou velho. Então, assim, hoje em dia a catarata não só melhora a visão, melhora a qualidade de vida dessa pessoa e muitas vezes o médico consegue tirar os óculos dela, deixar ela independente, ela enxergando bem de longe, bem de perto. Então, assim, vale a pena. Se você já passou de 50 anos, eu fico aqui a dica. Procura o seu médico oftalmologista de confiança e pergunta se você tem ou não a catarata e se a cirurgia estaria indicada ou não e se com essa cirurgia você conseguiria ficar mais independente dos óculos, porque eu acho que é uma vantagem muito interessante que a cirurgia pode fornecer. Tem pessoas que se acostumaram a vida toda com óculos, desde a primeira infância, de repente fazem a cirurgia de catarata e depois de uma certa idade, ou até bem idosos, podem voltar a enxergar 100% sem o uso de nenhum óculos, né? Esse, na grande maioria dos casos, é o padrão. Teve uma paciente recentemente que, assim, meio que combinou comigo, falou, olha, tudo bem, eu já entendi. Você vai zerar o meu grau, eu vou chegar bem de longe perto, mas depois eu posso usar um óculos, porque eu me vejo com óculos. Aí, no final, eu passei um óculos para perto, que tinha um residual muito pequeno, mas para ela era o charme que ela queria. E aí, de novo, volta aquela questão de escutar, né? Porque para ela é importante manter o óculos. Essa é da questão dos serviços, né? Você falou sobre esses estigmas que muitas vezes chega para você enquanto médico, a questão das dúvidas, né, do que fazer, do que não fazer, da desinformação que você falou, né, você é um médico muito presente nas redes sociais informando, mas existe muita desinformação nas redes sociais e você, enquanto profissional da área de saúde ocular, você tem esse papel quase que ético, profissionalmente falando, de informar da melhor forma e ter essa escutativa. Quais são os serviços hoje que a clínica atualmente oferece para o público dentro desse ramo, né, desse segmento de córnea que você falou que tem maior especialização, seu maior foco na clínica, mas além desses, qual é a gama de serviços que hoje a sua clínica vem oferecendo? Então, a gente abrange com outras especialistas, né, que são médicas. As mulheres estão dominando o mundo, já dominaram, né? Então, a gente tem oftalmopediatria, né? Então, eu tenho uma especialista porque é diferente o atendimento.
é diferente, é muito específico, tem que ter alguns recursos e também um treinamento para poder atender os pequenos. Então, é um dia que a gente marca, um exemplo, numa segunda-feira, então a playlist é diferente de criança, tem uns brinquedinhos já na recepção, então é um dia preparado. Óbvio, os pais vão ter ali acesso ao café, ao chá, mas vai ter tudo ali voltado para a criança. A gente tem, por exemplo, especialista em retina, então doenças na retina, como a degeneração macular relacionada à idade, várias doenças na retina a gente trata. A gente tem também um oftalmologista especializado em plástica ocular, fazer o que a gente chama de blefaroplastia, que é a cirurgia ao redor dos olhos, às vezes para poder deixar um olhar menos cansado e tudo mais. E, obviamente, a minha área, que eu faço cirurgia de catarata, refrativa para deixar de usar óculos, cirurgia de transplante de córnea, cirurgia de pterígio, enfim. Então, a gente acaba abrangendo quase que todas as áreas. Óbvio que existem exceções, mas é muito bom porque eu entendi que não adianta o paciente ficar migrando de ponto para ponto. E eu também ajudo muitos outros colegas que pedem uma avaliação minha e depois a gente devolve esse paciente para os colegas. Então, isso é uma coisa interessante que eu ensino para os meus residentes. A gente saber que a gente tem que ter uma rede de relacionamento. E essa rede, como eu sendo um especialista, eu sei que são doenças que geralmente são mais raras. Então, eu dependo de que outros colegas também me indiquem, eu ser referência para eles, e isso só é possível tendo ética, sabendo que eu vou devolver aquele paciente, sabendo que quando ele me mandar o paciente, eu vou fazer um relatório e vou mandar para ele, olha, eu vi seu paciente, está aqui a foto, está aqui o exame. Relacionamento, né? Exato. É sobre entregar valor primeiro e servir bem para servir sempre. Então, assim, é o que eu falo. Quando a gente serve o outro, né, não só o próprio paciente, mas um outro colega, na verdade, a gente está construindo tudo isso aí que a gente está falando. Isso, para mim, é empreendedorismo na veia. Exato. Eu acho que é o retrato, de fato, do que é empreender. Porque você nunca empreende sozinho. Você sempre depende do trabalho de uma outra pessoa. E a gente estava falando muito aqui sobre medicina dentro do empreendedorismo dentro da medicina. Como é que a medicina Porque mudou muito, né, Gustavo? Eu acho que isso é legal de te perguntar. Desde quando você começou ali na residência, por exemplo, que você mesmo disse que essa veia empreendedora te fez criar uma clínica hoje, criar um negócio dentro da tua área de atuação da saúde, mas mudou muito essa visão de mercado da medicina. Hoje a gente, dificilmente você vai ver um médico com uma autoridade que não tem uma rede social e faça conteúdo. Há um tempo atrás, poderia ser chamado, como você mesmo foi chamado por alguns colegas, de blogueirinho. Mas hoje em dia, se você não faz isso, você não cria autoridade, você não impacta. Então, como é que você vê essa mudança hoje das redes sociais e de como os profissionais da área de saúde estão se colocando no mercado? Eu acho que é uma mudança que não tem volta, né? Na minha faculdade não tinha nada sobre o assunto. Hoje, talvez, a gente já vê algumas instituições querendo entrar com o tema, né? Existe uma geração um pouquinho mais à frente da minha que se recusa a entrar no digital, e eu entendo, porque eles têm ainda um consultório, uma clientela que eles não conseguem enxergar um benefício de poder aprender uma coisa nova e se expor. E é uma exposição, só que você pode escolher o quanto você quer expor, você não precisa mostrar a sua família, você pode mostrar só o seu lado profissional. Então, também, a gente consegue definir até onde eu quero me expor ou não. Mas por que eu acho que é um caminho sem volta? Porque a parte do digital hoje, e aí entrando com inteligência artificial e tudo mais, não tem mais como fugir disso. A inteligência artificial hoje já é utilizada, eu já uso no meu consultório, e assim, não só para fazer, dentro de alguns equipamentos para fazer diagnóstico e tudo mais, mas para tomada de decisão, não só da clínica como da empresa, ou daqui a pouco, numa tomada de decisão médica também vai existir. Já existem grandes grupos aqui que a gente tem no Rio, que a inteligência artificial já consegue fazer um estudo da mamografia da mulher, e existe uma inteligência artificial que ela começa a gerar novos dados, e ela começou já a identificar metástase, que não tinha sido perguntada no pergunta inicial, e ela já consegue identificar. Então, assim, vai mudar a forma como o médico atua também. Então, é muito interessante. O digital agora não é mais opcional. É uma realidade. E quem estiver se formando, ou quem estiver recém-formado, ou até mesmo e querer fugir disso, vai ter uma vida curta, não só na medicina, mas em outras áreas também, porque a gente vai ter que ser mais multitarefas. E uma coisa interessante,
aprender a desaprender. Porque a gente aprendeu muita coisa de uma forma diferente. Exato. E a gente vai ter que desaprender e falar assim, opa, mas será que dessa forma aqui não dá também para fazer? Então, assim, uma coisa que eu levo muito para mim é, será que eu tenho que desaprender a fazer isso aqui e aprender de novo? De novo, recalcular a rota. E é um exercício, porque quando você já está estabilizado e fala assim, não, mas eu sempre aprendi assim, deu certo. Mas talvez o que deu certo para me trazer até aqui não vai ser o que vai dar certo para me trazer até lá. Exatamente. E olha, isso é uma coisa que você falou sobre o digital não ser opcional. Você sente que você meio que foi precursor também de alguns outros profissionais que você teve relação, enfim, de mercado, que você trabalhou junto, que você conheceu na faculdade, conheceu através do seu trabalho atualmente, e que mudou essa mentalidade do como investir nas redes sociais atualmente? Você acha que mudou, você virou uma chave para essas pessoas também? Eu acho que sim, mas é muito doido, né? Às vezes no centro cirúrgico, outro dia eu encontrei uma anestesista, ela falou, olha, minha filha, ela está se formando agora em medicina, você deu uma aula para a Liga, né, falando de transplantes e tal, ela te segue, e aí você falou agora com o Dr. Paulo Ferrara, que é um médico reconhecido internacionalmente, porque ele criou um anel de Ferrara, que é um tratamento para o ceratocone. Eu fiz uma live esse ano, que a gente chama de Junho Violeta, que é um mês que a gente tenta... estimular a conscientização de não coçar os olhos. E aí, falando com o Dr. Paulo Ferrara, e foi assim, caiu uma ficha para mim. Eu falei, gente, como é que pode? Eu encontrei com essa médica no centro cirúrgico, eu não conheço a filha dela, eu já dei uma aula para ela, mas ela estava ali uma aula online, agora a gente dá muita aula online. E aí, ela falando do minha atuação e como a minha atuação na parte digital estimulou ela também. Eu falei, gente, isso é muito doido, porque é como se fosse a televisão antigamente, né? É a nova televisão que você não conhece o outro lado, mas o outro lado, ele se conecta com você. Exato. Tanto que muitos pacientes vão até você e falam, nossa, doutor, eu te vi nesse conteúdo. E você, é um estranhamento, mas você, querendo ou não, você se acostuma com isso. Se acostuma, mas de vez em quando cai uma ficha, você fala, gente... Como que vai longe a parte digital? A gente está falando agora no podcast. Muitas vezes você vai estar nos vendo aqui no trabalho, indo para o trabalho. Ou então você vai estar, gente, de madrugada, sem sono, passou por esse vídeo aqui, deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Se tem alguma dica, alguma coisa que eu posso pegar para o meu negócio, que não é medicina provavelmente, mas que às vezes algum insight que a gente está falando aqui pode ser útil para eles também. Totalmente, até porque quando a gente fala, é engraçado que eu entrevistei uma moça que ela a Rosicléia Campos, ela é totalmente da área esportiva e ela é a treinadora com mais medalhas olímpicas do judô. Foi ela que implementou, na verdade, esse legado. E a gente estava conversando o podcast inteiro sobre liderança em equipe esportiva. Mas no final eu falei, você vai ter uma aula sobre empreendedorismo. Porque você falou sobre esporte, mas tudo pode tem a ver... Pode ser aplicado. Totalmente. Acho que é mais até do que a gente imagina. Quando eu te pergunto sobre a medicina e o empreendedorismo, essa veia empreendedora, a gente consegue fazer um caminho, um alinhamento de ideias que é completamente aplicável em uma área e outra, certo? E eu também penso o seguinte, eu sou um ultra especialista, porque eu fiz medicina, oftalmologia, especialista em doenças da córnea, catarata e cirurgia refrativa, mas eu realmente eu acho que para a gente ser bem sucedido, você tem que ser um generalista. Então, não adianta eu ficar muito focado só em tratar especificamente a doença, porque você vai vir no meu consultório e vão ter outras demandas, e se eu não for generalista a ponto de entender outras demandas e tudo mais, gente... eu estou fadado ao fracasso, porque eu vou ser um apertador de botão, só vou fazer a cirurgia. Então, assim, realmente a gente precisa ter essa visão generalista para, como você falou ali, ter liderança, ter o empreendedorismo. E treinar esse olhar, né, Gustavo? Exatamente. Acho que pra gente fechar também, voltando um pouco desse lado da saúde, acho que muita gente tem dúvida, assim, quando alguém entrevista um médico, é entender sempre, assim, as dicas infalíveis, ou enumere os três maiores erros, né? Eu vou fazer essa pergunta que eu acho que com certeza alguém vai falar, pô, ninguém não fez essa pergunta, do tipo, em questão da saúde ocular, como você elencaria, eu diria assim, os maiores erros que a gente faz, assim, atualmente, e os principais cuidados que a gente deve vir a ter para não precisar de uma clínica, mas e se precisar ter a sua como referência? Acho que os 3 primeiros erros coçar os olhos. Eu falo isso todos os dias. Para não precisar de um transplante de córnea, Exatamente. Né? Às vezes a pessoa não chega a desenvolver uma doença tão grave assim, mas ela acaba desenvolvendo um grau que às vezes é difícil de usar um óculos
então não é totalmente corrigível com óculos e poderia ter sido prevenido não coçando os olhos. E o que eu mais ouço às vezes é falar, doutor Gustavo, se eu soubesse que não podia coçar os olhos, eu não teria coçado. E aí você fala, poxa, falta de informação é tão ruim quanto a doença. A segunda dica é use óculos de sol, pelo amor de Deus, né? Hoje em dia, você vai na praia, você passa o quê? Protetor solar. Mas aí eu lembro se expõe muito, né? E a gente não usa, não se protege. Estou falando do Rio de Janeiro, que tem uma radiação ultravioleta muito forte, mas no Brasil inteiro, né? A gente tem no interior, enfim, todo o Brasil tem. E a terceira seria, procure um médico oftalmologista uma vez por ano. As mulheres vão no ginecologista uma vez por ano e fazem aquele exame de rotina, mas a gente não tem o hábito de ir no médico oftalmologista. E muitas vezes a gente detecta a pressão alta dos olhos, que não dá para sentir nada. A gente detecta outras doenças na retina que são diagnosticadas precocemente, tratáveis. Glaucoma, enfim, uma infinidade de doenças. Então, a dica é, não espere você enxergar mal para procurar um médico oftalmologista próximo de você. Vá ao médico oftalmologista, faça um check-up anual e dali você vai entendendo se você tem algum problema ou não. E muitas vezes, poxa, a pessoa às vezes tem um grau no olho e não sabe e pode ser tratado e vai mudar a qualidade de vida dela. Eu, por exemplo, eu sempre fui, desde criança, quase religiosamente, a cada 6 meses. Eu nem espero uma vez ou não, vou a cada 6 meses, porque minha mãe tem muito essa neurose de médico, e eu acabei pegando muito isso. Mas eu acho que ela me passou muito dessa ideia, não espere você ter um problema de saúde para você ter que ir ao médico por obrigação, vá para prevenir isso. Você pontuou que as mulheres têm uma preocupação com saúde muito mais do que os homens. Como é que você vê essa questão de público-alvo, até na própria clínica? Você sente que hoje tem uma busca mais equiparada, ou você acha que as mulheres se preocupam mais com a saúde como um todo, não só com o ocular, do que os homens, por exemplo? Tanto nas minhas redes sociais, em torno de quase 76% mulheres, quanto também na presença lá é maior, uns 60 e poucos %. Então, realmente, as mulheres procuram mais se cuidar. Aí fico puxando de orelha para os maridos, ou então também para as mulheres levarem os seus maridos para poderem se cuidar. Vai na consulta, leva também. Muitas vezes elas levam, sabe? Porque ela fala assim, não, a gente já marquei para nós dois, porque senão ele não vai ver. Se depender, né? E aí aproveita e vai, e é o momento que a gente, às vezes, faz um diagnóstico de uma coisa ou outra, e muitas vezes é mais fácil de tratar, né? Então, não precisa esperar. Quando no começo, né? Exatamente. Perfeito. Gustavo, muito obrigada por esse bate-papo. Eu acho que foi esclarecedor esse ramo, não só da medicina, da saúde ocular de fato, quando você elencou os principais pontos que a gente precisa se preocupar, mas também nesse ponto do empreendedorismo, né? A visão empreendedora dentro da medicina, para quem está começando, ou para o médico que está mais resistente de investir nas redes sociais, é possível. Você também, com certeza, ele alavancou ali, né? Elevou o teu potencial enquanto autoridade nas redes sociais por conta dessa produção de conteúdo, por conta de acreditar na tecnologia, por conta de acreditar no resultado por volta do marketing digital. Então, muitíssimo obrigada por esse bate-papo e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para futuras conversas. Me segue lá no Instagram, Gustavo Bonfadini. E aí você vai ter notícias sobre oftalmologia, sobre cuidado dos olhos e, se tiver dúvidas, manda um direct. Perfeito, muitíssimo obrigada. Que agradeço. Bom, mais um bate-papo aqui falando sobre a medicina e o empreendedorismo, que a gente começou perguntando se de fato se tinha a ver. Você que talvez começou esse podcast a assistir, talvez se questionou sobre isso, se de fato a gente ia conseguir alinhar esses dois pontos. A gente conseguiu, a gente teve aqui Gustavo Bonfadini conseguindo alinhar muito bem isso. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.